Olá, Andreia. Olá, ora, Então, como estás? tudo bem, tudo bem. Eu ainda não estou aqui a ver a minha cara aqui em baixo, deixa eu ver se eu Não estás? consigo. Olha, estou a ver, está muito linda. Estás Deixa eu ótima. ver, outra vez também demorou aqui um bocadinho. Pronto, mas se tu me disseste que eu estou centrada também. Sim, estás ótima, estás. Vê-se o quadro maravilhoso que tens por Ah, é? trás. Estás muito bem. Ok, é estranho porque olha, vejo-te a ti, percebes, mas não vejo aqui em baixo. Mas olha, pronto, vamos ver se isto entretanto se Ora, resolve. então, Então, bem-vinda obrigada. aos nossos lives aqui da Giminográvida. É um prazer ter-te aqui, não só nesta atividade, que temos feito agora com alguma regularidade, mas também na nossa equipa. Bem-vinda à equipa Giminográvida. Super orgulhosa por fazer parte. Não, que bom, que bom. Então, hoje o desafio que se coloca é falar um pouco sobre a acupuntura, um recurso para a fertilidade, a gravidez e o parto. Mas antes, nós gostávamos de saber um bocadinho mais quem é Andreia Barros. Ok. Não sei se queres começar por falar um bocadinho sobre ti. Certo, certo. Pronto, então de formação sou enfermeira, não é? Pronto, e exerci a enfermagem até 2016. Pronto, depois decidi dedicar-me em exclusivo à acupuntura, que é assim a minha mega paixão, e em particular esta área da fertilidade e da gravidez, que pronto, que gosto mesmo muito. Se é assim, se há pessoa feliz no trabalho, sou eu, não é? Gosto mesmo muito do que faço, pronto. E então desde 2012, 2013 que todo o trabalho que eu desenvolvo na área da medicina chinesa e da acupuntura é direcionado para estes dois temas, para a gravidez e para a fertilidade. Pronto, e é isso. Boa, boa, e É, agora estás recentemente, não é? Aqui com a nossa equipa e vai ser ótimo ter-te aqui do nosso lado. Ora, então vamos começar já com as perguntas que as pessoas foram fazendo. tá Entretanto, se bem? houverem mais questões, por favor, vão colocando, que eu vou estando atenta às questões, está bem? E depois eu partilho contigo, eu não tens que estar preocupada com isso, André. Então Ok. vamos começar com as questões que fomos recebendo ao longo da semana. E aqui uma das questões que recebemos foi esta. Ouvi dizer que a acupuntura era perigosa na gravidez, pois podia provocar o parto. É verdade? Uhum. Uhum, O que é certo. que temos a dizer? Bom, então é assim, antes de mais é importante sabermos, a acupuntura é muito segura em geral, não é? Ou seja, tanto é muito segura em geral, seja para grávidas ou não grávidas. Claro que isto impõe, naturalmente, em primeiro lugar, tem que ser feito por alguém com formação para isso, certo? Não é? É importante as pessoas também escolherem alguém, tenho certeza que a pessoa tenha sido profissional, tenha as habilitações necessárias para exercer. Um, Depois, os riscos associados basicamente resumem-se a desconfortos sem uma gravidade, não é? Como, por exemplo, a pele ficar um bocadinho pisada, não é? Pode baixar um bocadinho as tensões, né? A pessoa ter assim uma leve tontura, mas em relação à pergunta mais em específico, não é, que a pessoa fez, de poder induzir o trabalho de parto. Bom, há pontos que têm essa função, essa utilidade, não é? Para trabalhar, para induzir o trabalho de parto. E de facto há pontos que não devem ser usados, são chamados pontos proibidos, não é? Pronto, na escola nós aprendemos que há pontos proibidos na gravidez. Eu pessoalmente acho que se não é, aquele corpo não estiver preparado para entrar em trabalho de parto, dificilmente vai ser aqueles pontos que vão, não é, induzir um trabalho de parto. Mas também não vou fazer experiências com esses pontos, não é? Certo? Portanto, é um bocadinho como a medicação. Não faz mal, mas, não é? Pronto, mas também não vamos. Isto tudo para dizer, a acupuntura é segura desde que seja feita por alguém que, não é, certificado, com alguém com cédula, que sabe o que está a fazer, os riscos associados são perfeitamente mínimos e autolimitados, não é? Tipo, eu diria assim que a pior coisa que já me aconteceu em consulta foi uma pessoa desmaiar, pronto, mas é uma coisa que depois é muito autolimitada, não é? E que se associa mais
pronto, é esta ativação um bocadinho do sistema nervoso parasimpático, a acupuntura pode fazer, mas sim, é seguro. E agora, já agora aproveitando essa dica de que realmente as pessoas devem ter atenção, porque sabemos que nem toda a gente que está a praticar acupuntura em Portugal, se calhar, terá essa certificação, o que é que as pessoas devem ter cuidado quando procuram, não é? Que tipo de certificação é que elas devem procurar nos profissionais Certo. que Certo, então neste momento, para exercer a medicina chinesa ou acupuntura, é necessário estar habilitado com cédula profissional. A ACSS tem uma lista, portanto a ACSS é quem emite a cédula, e tem uma listagem das pessoas que têm cédula profissional, portanto muito facilmente, da mesma forma que, não é, que na Ordem dos Enfermeiros também tem a listagem das pessoas que têm cédula e pode facilmente perceber se aquela pessoa tem. Também a entidade que é responsável por emitir as cédulas profissionais de acupuntura, também a pessoa pode perfeitamente pesquisar o nome dessa pessoa e ver se faz parte da lista. Boa. Então agora a propósito disto, pronto, já vimos que então ela é segura desde que praticada então por pessoas que efetivamente estão certificados para o efeito, e há aqui também outra pessoa que pergunta como é que funciona para entrar em trabalho de parto. Ok, portanto ela não, se não for essa a intenção, portanto provocar trabalho de parto não provocaria, não é? Porque se não fosse essa a intenção, onde eu teria aqueles cuidados, não é? Não estimular aqueles pontos, mas se nós queremos, isso pode efetivamente. Certo. Olha, a minha última cliente, né, do dia foi precisamente uma senhora já com 41 semanas, né, para eu facilitar a entrada em trabalho de parto. Pronto, é assim, então a acupuntura atua desta forma. Primeiro facilita, ou melhor, estimula a circulação de sangue a nível uterino, não é? Pronto. E essa circulação conjugada com o facto de favorecer a maturação do colo. Eu acho que, acima de tudo, a maturação do colo deve ser, assim, dos aspectos mais vincados e mais observáveis e mais mensuráveis quando se estuda até, não é, a acupuntura em relação a isto. Mesmo uma revisão sistemática da Cochrane diz que sim, não é, que existe efetivamente diferença 24 horas após em relação à maturação do colo. Ou seja, não é, o colo estar mais mole, mais dilatado, pronto, e isso conseguimos facilmente inferir que se pode traduzir numa entrada mais espontânea, para mais breve, não é, do trabalho de parto, e inclusive um trabalho de parto mais curto também, não é? Não ser, pronto, conseguimos encurtar o tempo que a mulher está em trabalho de parto. Depois disso, também é super importante o relaxamento, não é? Olha, por exemplo, esta cliente que me chegou há bocadinho, não é? Ela estava como 9 em cada 10% das mulheres que estão com 40 ou 41 semanas estão. Há sempre uma ansiedade, não é? Naturalmente associada ao trabalho de parto, que é perfeitamente normal e só também ajudarem as mulheres não é? A relaxarem, porque até do ponto de vista muscular também isto é importante, não é? É muito importante que os músculos, alguns tenham que contrair, mas outros tenham que relaxar, a mulher tem que estar bem, tem que estar relaxada, tem que estar também com essa... com a intenção do parto, não é? Estabelecida também, não é? Eu acho que isso é assim muito bonito e acho que a acupuntura pode favorecer muito esse processo. Ela pode ser feita, assim, a maioria das pessoas chega até mim já nos 40, 41, não é? Pronto, nesse tempo, mas ela pode ser iniciada a partir das 38, sendo que nesses casos, inicialmente nessa altura, o que eu trabalho ali nas 38 é mais um encaixe do bebê, não é? Ou seja, que o bebê, a descida do bebê, um encaixe do bebê. E alguns pontos também do amadurecimento do colo, mas não trabalho pontos que podem favorecer contrações ainda nessa fase, não é? Isso só mais para a frente. Uhum. Acima de tudo, compreendi da mensagem que estavas a dizer, acima de tudo a acupuntura pode ajudar a criar o ambiente favorável para que depois tudo se desenvolva de forma mais espontânea. Não é bem como, por exemplo, como a medicação que vai forçar um pouco as coisas a acontecer.
A No cultura cria fundo, o ambiente para depois é a isso. fisiologia se manifestar, é isso? Para que a mulher entre em trabalho de parto espontaneamente, não é? Portanto, às vezes por uma questão de, às vezes há um facilitismo de linguagem e fala-se muito em acupuntura de indução, não é? Pronto, isso é mesmo, é um facilitismo de linguagem, porque não é literalmente uma indução, não é? Até pela descrição que eu fiz, simplesmente cria condições favoráveis para que a mulher possa entrar espontaneamente em trabalho de parto. Isso é muito importante também ficar claro. Uhum. Ok, boa, boa. Ora, e aqui fala, por acaso foi até a mesma senhora que colocou esta questão, se de facto haveria evidência, porque fala-se muito, e eu que também sou profissional de saúde e já debati esta questão muitas vezes, que não há evidência científica associada à acupuntura. Certo, É certo, verdade? certo. Sim, é assim, a evidência, eu até já toquei um bocadinho nesse assunto há bocadinho, não é? Quando falei da questão da tal revisão sistemática, não é? Pronto, em que essa tal revisão sistemática diz que, pronto, que né? Nós para dizermos uma coisa com certeza tem que ter, sabes bem como é que são as revisões de Cochrane, não é? São muito exigentes. E, portanto, em relação à redução do número de cesarianas, eles ainda colocam assim um ponto de interrogação, mas a questão da maturação do colo está lá, claro e explícito a dizer que efetivamente parece ter efeito nesse campo, ou seja, temos evidência, não é? Uhum, uhum. Em relação Que é a para essa essa área, questão. que é para outras, não é? Relacionadas também os benefícios ou as aplicações da acupuntura na gravidez, Certo, até outros níveis. Uhum. Ok, então vamos passar para a próxima pergunta, que de certeza que ok, aqui se calhar também temos falado de outros estudos até que possas lembrar. Estou com 31 semanas e o meu bebê está sentado. Estou com esperança que ainda se posiciona, mas receio que não aconteça. Li que a acupuntura pode ajudar. Pode explicar um pouco sobre isso, quando deve ser iniciada? ok. Bebê pélvico, não foi? Foi que me disse, não é? Bebê sentado, ok, ok, ok. Certo, pronto, isso também é outra utilidade da acupuntura na gravidez, não é? Que é o ajudar o bebê a dar a volta, não é? Pronto. Esta senhora está com 31 semanas, habitualmente não é? Há muitos bebés que ainda viram espontaneamente, perfeitamente até, não é? Tem havendo espaço para isso, não é? Até aos 33, 34 e alguns até mais tarde. A acupuntura, neste caso, para ajudar o bebê a dar a volta, deve ser feita ali por volta das 33, 34, que é quando as condições em termos de gravidez estão melhor reunidas para que isso possa acontecer. Não quer dizer que não possa ser feita mais tarde. Também anteontem, não é, fiz uma ação a uma grávida que já tinha 36, mas o ideal é mesmo ser ali nas 33, 34. E então a técnica que se utiliza, embora seja uma técnica dentro da acupuntura, em boa verdade nem sequer utiliza a agulha, é a técnica de mocha-bostão. A mocha-bostão é uma espécie de, na falta o aspecto é de charuto, não é? O aspecto é de charuto, mas é uma planta, a planta de artemisia, prensada e seca, e que fica em forma de bastão, e o que é que se faz com nós acendemos, portanto aquilo fica incandescente, e a ideia é aquecer um ponto de acupuntura, e é um ponto de acupuntura que se situa no dedo mindinho do pé. Normalmente as enfermeiras parteiras estão bastante familiarizadas com esta técnica, habitualmente, e portanto faz-se, em consulta faz-se aquece esse ponto, bilateralmente, e faz-se o ensino à mulher, para ela dar continuidade em casa, portanto dou-lhe, não é, esses tais charutinhos de mocha para ela poder dar continuidade em casa. É muito fácil, nunca tive nenhuma mulher que não conseguisse dar continuidade ou fazer, portanto é uma técnica de muito fácil aplicação. Quando muita dificuldade pode ser chegar aos pés, não é? Depende do tamanho da barriguinha, mas aí também está o marido para ajudar. E o que se entende em termos de funcionamento desta técnica é que promove a produção de determinadas hormonas que estimulam contrações uterinas e o movimento do bebê. Eu acho que nem sequer, não me lembro de nenhuma sessão destas em que a mulher não referisse que o bebê estava bastante mais agitado e movimentado. Portanto, isso é muito frequente, não é? No momento o bebê ficar assim mais mexido. E, portanto, é essa
ativação, se quisermos assim chamar, do bebê, que pode promover que ele então, não é? Queira dar a volta, que os bebés também têm as suas vontades, não é? Exato. Portanto, mais uma vez, não no sentido de forçar, mas no sentido de criar condições, não é? Para que a fisiologia se manifeste. Ótimo. Exatamente, exatamente. Ora, e temos aqui mais uma questão. Estou grávida de 20 semanas e desde o início tenho enjoos terríveis. Agora aqui mais relacionado com alguns desconfortos que surgem. Toda a gente me disse que ia melhorar depois das 12 semanas, mas não aconteceu. Ando a tomar náusea diariamente para conseguir comer alguma coisa sem vomitar. Acha que a acupuntura podia ajudar? Ok, ok. Sim, então a acupuntura em relação às náuseas é bastante eficaz. Há aquele ponto clássico, né, que é dois polegares aqui acima do pulso, que é um ponto que até pode ser usado por acupressão, mas que se aplica à agulha, mas não tem necessariamente que ser esse ponto, depende também do diagnóstico de medicina chinesa, ok? Depois aí já entramos um bocadinho nesse campo do diagnóstico de medicina chinesa, mas isto para dizer sim, pode ser útil em relação a esses casos, tende a ser bastante eficiente, e não só em relação às náuseas, não é? A questão da gravidez por natureza, não é? Sendo um processo fisiológico, tende a trazer ainda assim muitos desconfortos aos de cima, não é? É muito comum a dor lombar, a dor de cabeça, a insónia, não é? E depois com todas as limitações, porque não é? A grávida está extremamente limitada em termos de medicação que pode fazer. Não é? Portanto, pode fazer o Benuron e Nosef e pouco mais, não é? E então, nesse aspecto, acho que a vantagem da acupuntura é essa, não é? É trazer esta possibilidade de podermos aliviar alguns sintomas, sendo que é seguro, não é? Que já falamos disso no início, e sem a desvantagem de tomarmos um medicamento que, não é, que em potencial pode não ser favorável ou pode prejudicar a gravidez. Portanto, sim, sim, acho que é uma ótima alternativa. Arriscando de ser aqui um bocadinho do tema, mas relacionado, sem dúvida. Há bocado falavas dependendo do diagnóstico de medicina tradicional chinesa, não é? Portanto, depende um bocadinho agora. Normalmente não vais direto ao sintoma, não é? Portanto, há um conjunto de questões que colocas e um diagnóstico que é realizado no sentido, porque uma senhora de facto que depois das 12 semanas mantém náuseas a este nível. Sim, já é mais complexo do que até Não acho é, que não é sim, curado, sim, não é sim. não poderá não ser propriamente um sinal de saúde. E daí faz isso, não é? Portanto, não é só colocar a agulhinha, não é? Ok, está com enjoos, então é este ponto, não é só Sim. isso, não é? Não, Há não, mais não. para além disso. Sim, aliás, posso ter não é, três mulheres com o mesmo sintoma e tratá-las as três de forma diferente, não é? Pronto, essa é que é precisamente porque a lógica é mesmo essa que estás a descrever, portanto, não é a acupuntura para o sintoma, mas a acupuntura para a causa, não é? O que é que está a levar a isso? Pronto. Claro que em última análise o que está a levar a isso é a gravidez, não é? Pronto, e portanto, nós queremos na mesma com esta lógica não é, do que é um processo fisiológico, mas perceber do ponto de vista da medicina chinesa, do ponto de vista do diagnóstico da medicina chinesa, o que é que está a acontecer. Pronto. Aí, enfim, entrar aqui não vou entrar em detalhes do diagnóstico de medicina chinesa porque, enfim, não é? É difícil depois as outras pessoas acompanharem em termos de como se faz e os termos técnicos utilizados, mas a ideia subjacente é sempre essa, de ir à causa e não ao sintoma. Claro. Isto um pouco para contextualizar a importância de facto, procurarmos profissionais que devidamente habilitados e com a formação, pronto, para as pessoas perceberem que de facto não é só saber colocar a agulha e algumas receitas para alguns pontos, não é? Sim, Portanto, há sim, todo um contexto que é sim, importante. sim. Ora, vamos ver, temos assim aqui mais duas questões e uma delas é: a acupuntura pode ajudar a engravidar? E de Há que maneira? sim, aliás, não é? Grande parte do meu trabalho é muito dedicado, não é? É essa área da fertilidade e da gravidez.
Ok, então no seguimento do que tu estavas a dizer, das causas, né? Em primeiro lugar é preciso ir aí, não é? Ou seja, então é assim, ok, então porquê que aquela mulher, porquê que aquele casal, porquê que aquele casal não está a engravidar? Porque a mulher não se resume a 2 ovários e um útero, não é? E nós não podemos olhar para ela dessa forma, não é? E muitas vezes, tipo, é toda uma relação muito mais complexa do que isso. Um, então, então quando a pessoa me procura com esse objetivo, me diz, não é? Eu não estou conseguindo engravidar, o que é que a acupuntura pode fazer por mim? Então, primeiro, tenho que fazer uma série de perguntas do antes, não só na perspectiva do diagnóstico de medicina chinesa, mas também do ponto de vista da medicina convencional, não é? Ou seja, uh, como é que estão os níveis hormonais, como é que está a tiroide, como é que está o espermograma, como é que, não é? Portanto, fazemos aqui uma checklist de tudo o que possa estar a acontecer. Depois, esta perspectiva também do diagnóstico de medicina chinesa, que se faz de forma diferente. Portanto, há uma noção do corpo e de sistemas funcionais do corpo um bocadinho diferente da nossa medicina convencional, mas que faz sentido e que é perfeitamente possível cruzar as duas coisas, cruzar as duas informações. Mas do ponto de vista da nossa interpretação da medicina convencional, de como é que a acupuntura pode ajudar a engravidar, então, em primeiro lugar, o que é que nós sabemos? Sabemos que inibe o sistema nervoso parasimpático, ok? Trabalha essa parte. Ou melhor, inibe o sistema nervoso simpático, não é o parasimpático, não queremos ativar o parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático é aquele que é super útil quando nós, não é, estamos numa situação em que, né, estamos em perigo, em que estamos numa savana e temos que fugir de um leão, mas que depois o nosso corpo, o nosso cérebro não sabe distinguir muito bem um perigo real de um perigo imaginário, não é? E reage da mesma forma. Não há ninguém que não tenha sentido aquele sintoma de ansiedade, o coração bater mais depressa, não é? As mãos suadas, não é? E se isto se torna um pouco o nosso dia a dia, sem sequer darmos conta, seja porque estamos, não é, a correr para o trabalho, estamos parados ou estamos parados no trânsito, seja porque temos um chefe que nos está sempre a chatear, não é? E, e é tão habitual as pessoas chegarem até mim neste estado de hiperalertas, não é? É extremamente comum. Então, se eu consigo, com a acupuntura, voltando só atrás, então, e esta lógica do sistema nervoso simpático também, o que é que faz? Ele desvia o foco em termos do nosso corpo, não é? Os nossos órgãos reprodutores não interessam se a nossa vida está em perigo, não é? Faz sentido. Portanto, ele vai desviar o sangue e a circulação para os órgãos que interessam, para os pulmões, para o coração, para aquilo que é essencial naquele momento. Então, se eu estimulo o parasimpático com as agulhinhas, consigo um melhor fluxo de sangue ao útero, aos ovários, uma melhor circulação de sangue em geral, toda uma vasodilatação, portanto, conseguimos perceber facilmente que um corpo com uma melhor circulação aos órgãos pélvicos, os ovários mais oxigenados e mais nutridos, vai necessariamente dar melhores óvulos, por exemplo, não é? Depois, do ponto de vista hormonal, também se entende que a acupuntura estimula a produção de determinadas hormonas que também são muito importantes na ovulação, como o FSH e o LH. Produção essas hormonas que são produzidas na nossa hipófise, não é? Isso é outra coisa que as pessoas às vezes é muito importante nós sabemos que a ovulação começa na nossa cabeça, não é? Não começa nos ovários, começa na cabeça. E eu acho isso muito interessante, não é? E nós não temos muito bem essa, não é? A ovulação começa aqui e depois dá-se a comunicação lá para baixo para os ovários, não é? Portanto, temos que começar por aí. Pronto, depois também estimula a produção de endorfinas que nos fazem sentir não é? Bem, melhor, mais relaxados, isso também é importante. A regulação hormonal aqui esta relação do estrogênio e progesterona, pronto, também não querendo também aqui entrar em detalhes demasiado técnicos, mas também ajuda muito nesse processo. E quando uma mulher me procura para engravidar, portanto eu faço todas estas questões,
e depois atendo muito à fase do ciclo em que ela está também, não é? Para a escolha dos pontos. Isso é sempre tido em conta, porque a mulher é sempre hormonalmente e o corpo dela está sempre diferente em cada uma das fases do ciclo, e eu acho isso também assim muito bonito e muito importante também de trabalhar. Estão aqui alguns comentários, não é? Que és uma profissional em ser humano excepcional. Ok. E que foste uma grande ajuda. Estava a ouvir-te falar, estava a pensar que da mesma maneira que então realmente pode ajudar a engravidar, porque também no fundo o que vai ajudar é a regular o ciclo. Não é? Portanto, também pode se calhar ser útil para mulheres que, não estando a tentar engravidar, têm problemas ao nível do ciclo. Sei lá, estou aqui a pensar em vários poliquísticos, menstruações muito abundantes. Se calhar aqui também haveria alguma aplicabilidade, não é? Sim. Sim, nomeadamente no síndrome ovário poliquístico, que é um motivo muito, talvez até se calhar até é o motivo mais comum que eu tenho em consultório. Isso a seguir à infertilidade inexplicada, que é tramada, não é? Que também é muito comum. Mas tipicamente no síndrome do ovário poliquístico é uma doença metabólica, é muito importante referir isso, não é? É uma doença metabólica com impacto a nível da ovulação. E, portanto, necessariamente a abordagem tem que ser trabalhando esse aspecto metabólico, não é? Que tipicamente a resistência à insulina, e também com a acupuntura, ou seja, essa tal, o que eu falava há pouco, desta estimulação, não é? Da produção destas hormonas, não é? O tal FSH ou LH. No fundo, eu costumo dizer, a brincar, é pormos aqui a hipófise a comunicar com o ovário, não é? Está bem? Vamos os dois a conversar. Portanto, sim, basicamente o que quando há disfunções ovulatórias, e nomeadamente o mais comum está associado ao síndrome ovário poliquístico, ao colocarmos uma mulher a ovular mais cedo, o que determina o comprimento de um ciclo é o momento em que ela ovula, não é? Isso é muito importante também as pessoas saberem. Portanto, a menstruação nunca se atrasa, o que se atrasa é a ovulação. É muito importante isto, não é? Não há menstruações atrasadas, há ovulações atrasadas. Portanto, se eu coloco uma mulher a ovular, ela necessariamente 12 a 16 dias depois vai menstruar. E, portanto, nesse sentido, podemos regular um ciclo, encurtar um ciclo. A questão das menstruações muito abundantes também tipicamente está relacionado com níveis muito elevados de estrogênio versus níveis baixos de progesterona, não é? Daí que também nesse sentido dessa regulação hormonal, a acupuntura pode ser muito útil, sim. Boa. Ora, tenho aqui também, agora dentro das questões que nos foram colocando, a Liliana Castro, que nos diz se pode ajudar no controle da diabetes gestacional. No controle da diabetes, sim. Pode ajudar. Há pontos da acupuntura que favorecem o metabolismo, ok? E neste sentido, o metabolismo, sim, mas é uma responsabilidade só, não é? Só se trabalhar com acupuntura. Tem obrigatoriamente que ser associada a dieta e, em casos mais graves, até medicação e por aí fora. Mas sim, como adjuvante, faz-me todo o sentido que possa favorecer o processo. Precisamente por isso, por favorecer o mecanismo da glicose, não é? A degradação da glicose em excesso, e portanto nesse sentido sim, pode ajudar muito. Depende um bocado também da origem, lá está, voltamos outra vez à mesma. Certo. Mas nunca de primeira linha ir ao acupuntor, não é? Isso é, não é? Primeira linha ir à enfermeira, não é? À enfermeira parteira ou ao médico. O médico abstém. Ora, então tem aqui também uma última questão, se entretanto pode ser que ainda surjam mais questões aqui das pessoas que nos estão a ouvir, mas tem aqui uma última questão que nos surgiu ao longo da semana, que é: tenho uns amigos que estão a passar por um processo de fertilização in vitro, a quem foi recomendado que fizessem acupuntura. E ela pergunta se faz sentido e porquê. Certo. Sim, é comum. Eu tenho cá, por acaso tenho cá vários casais estou a acompanhar vários casais, aliás, que estão a fazer fertilizações in vitro,
e cuja recomendação foi médica, no sentido, principalmente quando há questões relacionadas com o endométrio, não é? Com a circulação de sangue a nível do endométrio. Pronto, mas voltando atrás, em relação à fertilização in vitro, há um estudo assim, ou melhor, em relação à acupuntura na fertilização in vitro, há um estudo assim que eu acho muito interessante e de muita qualidade, e estamos a falar de análise de várias centenas de ciclos, portanto não estamos a falar de um estudo em pequena escala, que foi feita nos Estados Unidos, em que basicamente há uma clínica de fertilidade, pronto, que fazem várias técnicas, entre as quais fazem a fertilização in vitro, e ao lado há uma clínica de acupuntura, pronto, e então era muito comum mulheres acompanharem os ciclos fazendo acupuntura. Então, eis que uma das acupuntoras decide fazer um estudo retrospectivo em que ela analisa, não é? Portanto, ela pega, mas estamos a falar de analisar, sei lá, 900 e qualquer coisa ciclos, portanto é um estudo assim mesmo em grande escala, em que ela analisa quem fez a fertilização in vitro e acompanhou com acupuntura previamente e quem apenas fez a fertilização in vitro. E ela verifica um diferencial de 13,1%. Ora, 13,1% pode parecer pouco, mas não é imenso, porque a taxa de sucesso na fertilização in vitro ronda em médias, depois depende de imensos fatores, não é? Mas assim, muito grosso modo e muito em média, os 30%. Ora, se nós acrescentamos de 30%, 13%, é muito, não é? Não é? É bastante. E deve ser iniciado, pronto, este estudo analisa casais que fizeram pelo menos 12 sessões previamente, portanto estamos a falar de iniciar isto 2 a 3 meses antes. Em que no fundo, já para não me repetir, porque não é aquilo que eu disse em relação a como é que a acupuntura ajuda a engravidar, no fundo a abordagem é muito semelhante, não é? Ou seja, não existe propriamente tipo acupuntura para engravidar naturalmente e acupuntura para fertilização in vitro, não funciona desse modo. Portanto, aqui o objetivo é sempre melhorar a circulação sanguínea o melhor possível, ovário, úteros, ter a mulher hormonalmente o mais equilibrada possível, porque faz sentido que se eu chegar num melhor estado de saúde, a uma fertilização in vitro, pois com certeza que a probabilidade dela, não é, ser um sucesso é maior. Até em relação a outra coisa também, porque tudo nisto para engravidar conta, até mesmo o nosso padrão de sono. Eu tenho em consulta imensas enfermeiras e não é coincidência, não é? Porque por causa dos turnos são tramados, não é? Os turnos desregulam imenso. Não é? Nós quando dormimos produzimos uma hormona que é a melatonina, que é assim só essencial, não é? Para a regulação hormonal, não é? E então se me chega alguém que me diz eu durmo super mal à noite e se eu ajudo a dormir melhor, eu já estou a ajudar na fertilidade daquela pessoa, não é? Percebendo isto, sabendo que até o próprio padrão de sono influencia. Outra questão, a digestão, a nossa digestão ou o nosso padrão intestinal. O facto de nós é muito comum mulheres com obstipação que, não é, que só vão à casa de banho 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 dias. Ora, não é? É pelas fezes que nós eliminamos, não é? Muitos dos excessos hormonais que nós não precisamos e, portanto, também um intestino que também não funciona de forma regular também vai favorecer este desequilíbrio hormonal. Aí temos a nossa querida nutricionista Paula, né, que pode dar muito mais ajuda em relação à saúde intestinal. Aliás, referencio imensas vezes para ela, acho que ela é assim maravilhosa e uma grande ajuda também para mulheres que querem engravidar em relação a esta saúde gastrointestinal. E portanto, pronto, mas voltando à parte, sim, pode ajudar nesta questão da fertilização in vitro, pela mesma lógica do explicado anteriormente, não é? Quanto melhor o meu estado de saúde, quando eu vou fazer a fertilização in vitro, maior a probabilidade dela ser um sucesso. Obrigada Andreia, obrigadíssima. Não sei se há mais alguma questão, mas eu penso que não. Foste muito clara na tua apresentação. E bom, pode ser que nos voltemos a ver, eu imagino que sim, noutras situações. Já estão aqui a haver comentários aqui a dizer que foi muito interessante e a agradecer.
Então, muito obrigada, um beijinho muito Obrigada, grande. Isabel. Na grávida. Obrigada, Isabel. Tudo bom. Tchau, tchau. Adeus Tchau, a todos. tchau. Deus, Deus.